Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais um devocional, para mais uma meditação matinal da Palavra do Senhor. E hoje eu quero ler com você no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1, que diz: Naquela ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu sempre ouvi dizer que para entrar no reino dos céus teríamos de ser como uma criança. Não mentir, não roubar, não guardar mágoas, não ter ódio. Sempre foram essas as explicações que eu ouvia. Mas eu sempre meditava e pensava que não, que Jesus queria mais, porque estas qualidades, não mentir, não roubar, não guardar mágoas, não ter ódio, não pensar mal das pessoas, ser honesto, estas qualidades elas não são exclusivas de uma criança, porque um verdadeiro cristão convertido, um cristão que aceitou Jesus e que nasceu de novo, ele também vai ter que ter essas qualidades para poder entrar no céu. Por exemplo, se eu aceitei Jesus, mas eu continuo cheio de ódio no meu coração, eu não vou entrar no reino dos céus. Se eu tenho mágoa, se eu roubo, se eu minto, se eu sou egoísta, se eu sou hipócrita, eu não vou poder entrar no reino dos céus, porque para entrar no reino dos céus eu preciso nascer de novo, ser um novo homem, restaurado à imagem de Adão. E quando eu vejo as pessoas dizer que eu preciso ter as mesmas qualidades e predicados de uma criança, eu sempre questiono essa questão. E eu fico pensando, o que será que Jesus estava querendo dizer? Que se eu não me tornar como uma criança, eu não entrarei no reino dos céus. E Jesus não falou isso somente para eu e para você, ele estava falando para os discípulos dele. Discípulos, se vocês não se tornar como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Eu já tive filhos pequenos e o meu filho, eu poderia colocar ele dentro de casa e deixar ali todos os mantimentos possíveis. Ele morreria de fome porque ele não saberia fazer a comida. Se eu pegasse o meu filho, a minha filha e deixasse dentro de casa e colocasse a vassoura ali perto, ela não ia saber limpar a casa. A criança, ela precisa do adulto. A criança precisa de alguém para cuidar dela. A criança precisa de alguém perto dela. Sabe o que o Espírito Santo está falando ao meu coração, está falando ao seu coração, que a maior definição de uma criança é a dependência. A dependência. A criança ela é dependente do seu pai, dependente da sua mãe. Se você parar para notar, a sua filha não consegue dormir sem você estar ali embalando ela e fazendo ela dormir. Isso é dependência, ela depende de você até para dormir. Será que você dorme longe de Deus, sem orar a Deus, sem ouvir a voz de Deus? A tua filha não consegue dormir sem ouvir a tua voz. E você consegue dormir sem ouvir a voz do Senhor? A tua filhinha, o teu filhinho, para se alimentar, para jantar, almoçar, ela precisa que você vá ali e dê a comida para ela, sirva ela
e coloque ela para fazer a refeição. Ela é totalmente dependente de você. Será que eu consigo comer sem orar a Deus? É claro que muitos de nós fizemos isso, porque nós não temos essa dependência toda. Então a maior dependência, a maior característica de uma criança nessa mensagem, a meu ver, é a dependência e a humildade. Se você olhar no dicionário e for pesquisar o que é ser humilde, você vai ver ali que humilde é aquele que diz eu não sei fazer. Humilde é aquele que diz eu não consigo. Humilde é aquele que diz eu não posso. Humilde é aquele que reconhece a sua condição e admite para o outro que ele não consegue, não tem condições. Nós temos essa dificuldade de ter essa humildade, de dizer eu não sei fazer, eu não tenho força, de dizer eu preciso que tu me ajude porque eu não vou conseguir. Essas são as duas maiores características de uma criança, é dependência e humildade. E era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, que se eles não tivessem a humildade de dizer que eles não conseguem chegar no céu sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, e que eles dependem de Deus para conquistar o seu eu interior, eles não vão entrar no reino do céu. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. Sabe quando é que começam os nossos maiores problemas, os nossos maiores fracassos? É quando nós começamos a querer caminhar sozinhos. Sabe o teu filho? Enquanto ele é um bebê, que ele depende de você para dar os seus primeiros passinhos e você segura ele pela mão e vai levando, não tem perigo dele se machucar. Mas quando ele decide por si próprio de querer andar sozinho, aí começam os problemas. Aí ele tropeça, ele cai, ele se machuca. É quando ele começa a querer fazer as coisas sozinhos, que ele não quer mais a sua dependência. E sabe quando é que o cristão começa a se afastar de Deus? Quando ele também acha que não precisa mais da presença de Deus, nem da presença do Espírito Santo. Então ele quer fazer as coisas sozinhos. Ele já não ora mais para pregar a palavra de Deus, porque não precisa mais. Eu já tenho o dom, eu já sei o que eu vou falar, eu não preciso mais orar. Então ele já não ora mais para pregar. Ele já não ora mais para dar o estudo bíblico. Ele já não ora mais quando sai de casa, porque ele é um bom motorista. Ele não ora mais quando ele vai sair na rua, porque ele tem uma boa condição física e nada vai acontecer. E se acontecer, ele resolve no braço, na sua força. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, homens barbados, vocês têm que ser dependentes, assim como uma criança é dependente do seu pai. Vocês têm que ser sempre crianças na presença de Deus, sempre dependentes de Deus. Depender de Deus para pregar, para curar, para orar, para trabalhar, para sair, para comer, para dormir, para levantar. Depender de Deus, dar graças a Deus todos os dias. Não andar sozinho e ser humilde. Reconhecer que você sozinho não consegue, que você sozinho você vai quebrar a cara. Era isso que o Espírito Santo tinha para falar para você nesse dia. Seja como uma criança, assim como a criança depende do seu pai, da sua mãe, dependa de Deus para tudo. Assim como uma criança tem que ser humilde, dizer eu não sei fazer, não consigo fazer, me ajuda a fazer. Peça para Deus também te ajudar na tua caminhada, na tua jornada. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Que o teu Espírito Santo venha abençoar essas pessoas, abençoar esses ouvintes. Derrama sobre eles sabedoria, que eles possam ser dependentes de ti e ser humildes de ti, Senhor. Que a tua palavra entre no coração deles e fique gravada, fique viva e que eles possam aprender da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, dê um like aí e me ajude a divulgar esse canal. Eu já estou com 116 pessoas inscritas e eu gostaria de ter mais, de chegar a 500, a 1000. E eu conto com a sua ajuda. Divulgue, passa para os teus amigos, me ajude. Que Deus
abençoe você.